Bom, pessoal, vamos começar com dúvidas. Como é que vocês estão em relação a redshift, a distâncias, aquelas discussões todas? Está tudo de boa? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tranquilo? Tudo bem. Nós estávamos passando por uma discussão de rotação e eu me perdi. Se puder revisar no final, quando você estava falando de cosmografia, não sei se vai ser útil. De cosmografia ou de rotação? Porque eu falei de rotação para começar a discutir a questão da interpretação do traço. Cosmografia foi o que eu estava falando antes, as duas coisas são desconectadas. Então, que bom foi isso, porque eu estava claro para mim da cosmografia. Então, se puder tomar a parte de rotação. Tá. Não, o que eu estava falando na aula passada é que você tem um operador linear qualquer, então digamos que você tem uma rotação, né, que vai te dar um índice μ dado um índice alfa, certo? Então, veja, esse cara aqui a gente pode representar ele assim, como eu tinha feito antes, né? Cosseno θ menos seno θ, cosseno θ, 0, 0, 0, 0, 1, tá certo? Isso aqui te dá uma rotação, né? Isso aqui é um pontinho, porque digamos, quando eu abrir aqui linha, coluna, eu vou ter essa matriz aqui, ok? Então isso aqui está me dizendo, por exemplo, o seguinte, está me dizendo que R é 1, linha segunda coluna, 2 é igual a seno de θ. Tá certo? Então ele está falando o seguinte, uma eventual segunda componente de um vetor vai ser transformada na primeira componente do vetor, né? ou melhor, depois da transformação, a segunda componente do vetor, a primeira componente do vetor vai ganhar um termo em relação à segunda componente do vetor antes da rotação. O que eu quero dizer é que, se eu tenho esse R aqui, né, μ alfa atuando em V alfa, significa que, entre outras coisas, quando eu pegar a minha componente 1 do vetor novo, eu vou ter uma coisa que vai ser assim, 1, 2, V2, mais outras coisas. Então, tá vendo? Esse cara aqui, ele está dizendo para a gente que a componente 2 vai ganhar, desculpa, sempre ao contrário, a componente 1 vai ganhar um pedaço proporcional à componente 2 da versão antiga. Ou seja, 2 está girando para 1, tá certo? E com essa quantidade aqui, né? Nesse tanto, né? Ou seja, isso aqui pode ser no máximo de 1 ou até pode ser 0, tá certo? Quando não há rotação nenhuma, naturalmente, a componente 2 não vai influenciar em nada a nova componente 1. Quando não há rotação, porque a componente 1 está quieta, tá certo? Então, é só começar a entender mais ou menos o significado desses números que a gente coloca aqui numa transformação, tá certo? E a gente pode fazer a seguinte pergunta. O que é isso aqui? Isso aqui é R11 mais R122 mais R33, certo? A conta é simples, é cosseno mais 1. Mas o ponto que eu quero que vocês entendam é a interpretação geométrica disso aqui, ou seja, isso aqui é quanto que a componente 1 vai ser influenciada pela própria componente 1, a quanto que a componente 2 vai ser influenciada pela componente 2 e quanto que a componente 3 vai ser influenciada pela componente 3. Tá certo? No caso de uma rotação, a gente sabe que isso vai ser no máximo 3 ou menos 3. Né? Quando eu estiver, por exemplo, fazendo uma inversão espacial, vai ser menos 3. E quando eu estiver simplesmente deixando os vetores parados, vai ser 3. Quanto menor esse número, significa que eu estou mexendo totalmente as componentes. Ou seja, a componente 1 não diz nada sobre como é que vai ser a nova componente 1. Tá certo? Então a gente viu, por exemplo, um caso de uma rotação, que é aquela rotação que você faz com um vetor que fica exatamente entre um quadrante, aqui, e você faz uma rotação de 120 graus. Né? Você vê que o Z vai em X, o X vai em Y, o Y vai em Z, faz essa rotação. Essa matriz aqui não tem nenhum elemento diagonal, tá certo? Então significa que todo mundo está mexendo, certo? Então o traço ele tem essa característica de que ele vai se aproximar de 0 quando você tiver todas as componentes sendo modificadas, nada ficando constante naquela componente, tá certo? E ele vai crescer quanto mais essas componentes forem transformadas. Se você pegar uma rotação e multiplicar por um fator de dilatação D,
É claro que agora vai ser, digamos, no máximo 3D. Né? Ou seja, 3 vezes D quando você tirar o traço desse negócio aqui. Ou seja, isso tudo módulo, esse módulo da matriz. Certo? A menos dessa quantidade que está sendo dilatada aqui. Por isso que frequentemente você vai ver situações onde você pega uma matriz que descreve uma transformação qualquer e a primeira coisa que você faz é, por exemplo, dividir pelo traço ou subtrair o traço, certo? Porque você quer tirar essa característica aqui dela. Ok? Mas quanto a essa parte de subtrair o traço, tem uma ideia de aliança que são geométrica quando a gente tira a forma de traço reverso do tensor? Repete, por favor. Por exemplo, tem o tensor de Hit. Aham. Se a forma de traço reverso dele é o tensor de Einstein. Isso. Tem alguma forma de dar uma interpretação geométrica parecida para a forma de traço reverso? Seria uma inversão, talvez? Confesso que eu estou pensando para ver se eu consigo dar uma boa explicação sobre isso, mas ainda não consegui uma boa explicação. Porque subtrair o traço tem esse significado que a gente está discutindo agora, mas tem razão. Se você subtrai aquele traço com aquele fator numérico engraçadinho, que depende da dimensionalidade do problema, aquilo tem um outro significado geométrico. É justamente para interpretar o tensor de Einstein você precisa disso, né? Então, mas eu ainda estou pensando como que eu vou explicar aquilo. E uma outra coisa, quando a gente tem uma teoria de campo que tem variância conforme, o traço dela tem que ser igual a zero. Tem uma forma de chegar isso aí geometricamente? Porque normalmente a gente usa o tensor de argumento para extrair conteúdo de energia. A gente não pensa nele, eu pelo menos não tendo a pensar nele como modificando vetores do espaço-tempo. Tem alguma correção? É mais ou menos... A ideia é a seguinte, se sua teoria ela envolve um traço diferente de zero, aquele traço te dá uma escala absoluta de tamanho para a coisa. Tá certo? Então, por isso que quando ela tem traço, ela não é invariante conforme. Mas o traço é de dimensão geométrica ou é menos de uma constante? Não. Como é que eu posso... Não é porque não é exatamente isso, é que você... Do ponto de vista puramente matemático, é a mesma coisa que quando você vai falar assim, minha teoria é isotrópica. Então, se minha teoria é isotrópica, é, digamos, totalmente isotrópica, né? Ou, digamos, o problema maximalmente simétrico. Então, se meu problema é maximalmente simétrico, quem são os objetos geométricos disponíveis que eu tenho? Eu tenho métrica, eu tenho derivado covariante, eu tenho essas porcarias todas, né? Mas é que assim, para eu escrever um objeto puramente geométrico, o único tensor de segunda ordem que eu tenho é Gemini. Então, esse cara tem que ser assim, numa teoria maximalmente simétrica, tá certo? E aí você pode dizer outra coisa, o tensor de Riemann, ni, alfa, beta, ou alfa, beta. Mesma coisa, você só tem delta de Kronecker, que é um cara com índice em cima e embaixo, e a métrica. Derivado covariante da métrica é zero, você não consegue formar nenhum objeto mais complicado com derivados covariantes. Você não tem outro objeto para calcular derivado covariante. Então você tem que calcular uma combinação aqui que tenha as mesmas simetrias do tensor de Riemann. Isso vai ser o quê? G, mi, delta, mi, alfa, G, mi, beta, menos delta, ni, alfa, G, mi, beta. Pronto, esse aqui é o tensor de Riemann para uma teoria maximalmente simétrica. Então, são esses argumentos de plausibilidade aqui da sua teoria. Ou seja, sua teoria não envolve nenhum objeto geométrico que tenha uma direção associada a ele, então ela só pode ser assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma teoria que é invariante conforme, ela tem uma escala, né, ela tem um escalar dentro dela que é justamente o R. Se ela tiver um R, ela tem uma escala dentro dela. Então, ela não vai ser mais invariante conforme. Então, esse tipo de objeto tem que ser zero na teoria. Por mesma razão que aqui não pode ter um tensor, não tem um vetor nem um tensor aparecendo. Quando você está pensando na equação de Einstein, que se o R for zero, a equação de Einstein vai forçar o TC igual a zero, né? Isso. Mas se eu tivesse uma F de R diferente, isso não é necessariamente verdade. Esse argumento vale para coisas mais gerais também ou só para o geral? Então, é porque é o seguinte... Quando você fala de invariância conforme, geralmente você está falando da geometria. Certo?
A questão é, como é que você associa a geometria com uma quantidade qualquer? É através de uma equação dinâmica que envolva a geometria com aquela quantidade. Então, no momento que você muda a maneira da que você associa a geometria com o conteúdo material, digamos assim, claramente que a imposição de invariância conforme na geometria vai ter consequências diferentes sobre o tensor de energia momento. Por exemplo, quando você pega a equação de Ricciarduri e você descobre que θ ponto vai ser proporcional a R mini, vou pegar aqui, Vmi, Vni, né? E esses dois V's aqui são os campos vetoriais tipo tempo que você está calculando o fluxo, então, ou seja, você quer saber o que está acontecendo com o fluxo de trajetórias tipo tempo. Aí você descobre que a taxa de expansão, a taxa de variação da taxa de expansão é proporcional a esse negócio aqui, certo? E aí acontece o seguinte, se você agora substitui R usando as equações de Einstein, aí sim você vai encontrar que ρ mais 3P tem que ser maior que zero. Para que a expansão seja sempre de forma atrativa. A expansão é atrativa. Para que a forma que as suas geodésicas fluem seja sempre de forma a se atraírem. Ou seja, a atratividade do campo gravitacional está condicionada à positividade desse termo. E a positividade desse termo, quando você usa a relatividade geral, implica nessa condição de energia. Tá certo? Assim que você faz os teoremas de singularidade na relatividade geral. Se você usar uma f de R, a relação entre o R e o conteúdo material fica totalmente diferente. Não é mais ρ mais 3P, é outra coisa. Tanto que a gente fez um trabalho sobre isso. A gente pega uma classe de FGRs importantes, descobre quais são as novas condições de energia e vê se... A pergunta científica é: eu, com a relatividade geral, sou obrigado a colocar matéria esquisita, ou seja, matéria que não satisfaz isso aqui. Então, é tipo energia escura, né? Ou seja, conteúdo material com características que nós nunca encontramos no laboratório. Será que se eu colocar uma F de R, isso seria suficiente para que o que sobrou de matéria de verdade seja aquela que eu vejo no laboratório, ou seja, para que esse cara não precise ser violado? E a resposta é sim, você consegue ter efeito tipo energia escura, puramente gravitacional, mesmo que sua matéria seja matéria convencional. De onde vem essa relação possível? Esse aqui, você pega o tensor de curvatura extrínseca, que basicamente vai ser a projeção da derivada covariante desse vetor aqui, V. Né? Então você projeta, você pega aqui uma folha, essa folha está fluindo para cima, em outras folhas no tempo, através desse campo V aqui. Esse campo V é o que dá a foliação. Certo? A derivada covariante dele projetada na folha te dá o que a gente chama de curvatura extrínseca, que é basicamente como que esse fluxo está fluindo. Se esse fluxo está colimando, se esse fluxo está expandindo, entendeu? Se esse fluxo está girando e assim por diante. É tudo descrito por esse tensor aqui. As equações que te dão a derivada temporal do K-mini, né, são várias, e uma delas é a equação para o traço desse cara, que é o θ. O traço desse cara é o seguinte, pega um fluxo de linhas aqui. Né? Se esse fluxo está girando, se espremendo e tal, isso aí significa que ele vai ter rotação e shear. Né? Mas se a área está mudando ou não é totalmente dependente do traço. Ou seja, se o traço é positivo, essa área está crescendo, se o traço é negativo, essa área está diminuindo, entendeu? E aí essa equação te permite estudar a taxa de variação da taxa de expansão como função do tensor de Hit. Certo. Eu não entendi a parte que você propôs no efeito CR, F de R. Você pode explicar de novo? Porque a partir daí você chega no ρ mais 3P maior que zero. Isso, porque o que você tem aqui? Você foi para F de R, você chegou a uma diferente. Você tem isso aqui, né? R mini menos G mini sobre 2R igual a kappa T mini, certo?
Se você tirar o traço dos dois lados, o que acontece aqui? Aqui vai ficar R, aqui vai ficar, né, 4 sobre 2, 2, R igual a capa T, certo? Ou seja, menos R igual a capa T. Aí você brinca, você pega essa brincadeira, joga aqui, esse cara fica positivo, joga para lá, e aí você tem agora que R mini é uma maneira de você reescrever as equações de Einstein para tratar de outras coisas, né? E aqui você vai ter o quê? Capa. Aí agora aqui que vai ser T mini menos G mini. E era a interpretação desse objeto aqui que o Demetrio estava perguntando antes, certo? Por que essa combinação especial aqui de tensor e traço aparece dessa forma? E essa que eu ainda não consegui uma explicação legal. Beleza, você tem isso aqui, certo? Bom, mas o que acontece? Vamos pegar um T mini bem simples. Vamos pegar aqui o T mini. Ele é assim, Rho, Vmi, Vni, mais, deixa eu já fazer do jeito, Rho mais P, Vmi, Vni, mais G mini P, certo? Isso aqui é um fluido perfeito. Ok, quando você tira o traço desse negócio aqui, o que dá? Isso aqui dá menos 1, peraí, só ver se eu estou fazendo besteira. Quando eu pego o pedaço que tem P, é soma, P em V dá menos, dá certo, tá certinho os sinais, né? Beleza. Se eu tirar o traço desse cara, vai ficar assim, traço de T, isso aqui vai dar menos, esse cara vai dar 4, né? E aí eu vou ter Rho menos 3P. Não, menos Rho mais 3P, certo? Beleza, só que não é isso que a gente quer esse cara aqui, certo? Então, a gente quer esse cara aqui, só que eu tenho isso menos Rho mais 3P, então eu vou ter o seguinte, T mini menos G mini sobre 2T vai ser igual ao quê? Rho mais P, Vmi, Vni, e agora eu tenho esse cara aqui, que está aqui, então, mais G mini P, só que agora eu tenho menos Rho mais, deixa eu ver, menos Rho sobre 2 menos 3P sobre 2. Fiz alguma besteira? Aqui é P, né? E aqui é mais. Ah, não, tem o menos ali. Então é mais aqui e menos aqui. Tá certo? Tá. Então aqui vai ficar 2, 2. Vai ficar Rho menos P de novo, né? Fica Rho menos P, tá certo? Será que estou errando algum sinal? Tá certo. Aqui fica menos Rho mesmo. Porque quando eu tirar aqui vai ficar menos, aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar mais 4, então fica mais 3, tá certo? Quando eu substituo sobre 2 vai ficar assim. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? 2 Rho vai ficar Rho. Tá, então vamos dizer que fique Rho menos P. Tá certo? Bom, isso implica pra gente o que sobre isso aqui? Implica que eu vou ter uma coisa do tipo Rho mais P, que é esse cara aqui, aqui. Certo? Vai ser o primeiro P, você só não colocou o T, ia ser só
Oi? Menos Rho mais 3P. Não entendi a sua pergunta. Ali são substituir o gráfico que você tinha encontrado. Isso. Aí não ia aparecer só menos Rho mais 3P? Não, eu substituí ele aqui, né? Então eu tenho esse pedaço original aqui. Ah, nós fizemos os dois? É, botei os dois juntos, ó. Os dois já estão somados aqui. Ah, não, isso. Tá certo, tá certinho. Ok. Então, ó, deu essa quantidade aqui, certo? Então eu tenho Rho mais P aqui, V mi Vni, aí tem G Mini, aí aqui eu vou ter Rho menos P, certo? Quando eu fizer a contração, esse cara aqui vai dar V com V, ambos vão dar menos 1 ao quadrado fica positivo, então Rho mais P, só que quando eu contrair aqui, eu vou ter, aquilo ali vai ser mais, só que é menos porque é VV, o módulo de V é menos 1, então vai ficar menos, aí sim eu vou ter Rho menos P sobre 2. É isso? Isso. Então isso aqui vai dar Rho sobre 2 mais 3P. Tá certo? É por isso, tá vendo? Então quando eu calcular essa quantidade aqui, ó, ela tem que ser, Rho mais 3P tem que ser positivo para que eu tenha o sinal certo na taxa de variação da minha taxa de expansão. Só que isso veio das equações de Einstein. Se eu mudar as equações de Einstein, a maneira que eu relaciono o tensor de Riemann, o tensor de Hit, com o tensor de aumento, fica totalmente diferente. Na hora que eu tirar esses traços e tal, e isolar o tensor de Hit, eu vou ter aqui o tensor de energia momento, mais umas coisas novas, complicadas, que vêm do fato de estar trabalhando com a F de R. Quando eu substituir aqui, eu não vou ter mais essa quantidade aqui, eu vou ter umas outras quantidades. Certo? Você vê que aqui a gente usou o fato desse cara ser tipo tempo. Então a gente está falando o seguinte, trajetórias de coisas tipo tempo são de forma que elas sempre se atraem. Então a gravitação é atrativa. Mas se eu quiser também que fótons tenham trajetórias atrativas, ou seja, a energia do fóton sempre atrai o outro fóton. Aí eu substituo aqui por um tensor, por congruências tipo luz. E aí eu vou ver que em vez desse cara ter que ser positivo, eu descubro que Rho mais P tem que ser maior que zero. Então essa aqui é a condição de energia nula, ou seja, fótons também se atraem. Né? Ou partículas de massa zero também se atraem. E aí você tem outras condições de energia. Né? Você tem a condição de energia fraca, que é essa aqui, e a dominante tem a ver com propagações mais lentas que a luz. Certo? E aí são as condições que, se válidas, os teoremas de singularidade seguem. Certo? Entendeu? Mas você vê que eles dependem, né, fortemente. Tanto que, quando a gente começou a fazer esses artigos, a gente teve muita dificuldade, porque as pessoas chamavam isso aqui de condição de energia como se isso aqui viesse de uma forma pura de uma imposição geométrica. Mas não é. Tem dinâmica no meio, entendeu? Então você tem que separar uma condição de energia geométrica para uma condição de energia dinâmica. A gente teve que fazer essas diferenciações nesses trabalhos, porque a gente consegue testar essas condições de energia fazendo cosmografia. A gente faz a cosmografia do universo, vê como é que só a geometria do universo tem que ser para que aquelas observações sejam possíveis, e aí a gente mede se essas condições de energia são válidas ou não, sem ter que resolver sem resolver a relatividade geral, sem resolver nada. A gente testa como um teste estatístico nulo direto, entendeu? Certo? Qual condição de energia implica qual dos teoremas? Que eu sei que um é para singularidade cosmológica, tem uma outra condição de energia para singularidade temporal comigo. Qual implica qual? Não lembro, cara. Não lembro. Porque eu trabalhei com essa condição de energia nesse contexto cosmológico, mas não na dedução dos teoremas em si. Então eu não memorizei isso. Mas você vê que se a teoria é atrativa, então, claramente, assim, parece ter um problema, né? Se as coisas estão sempre atraindo, a chance daquilo ali sempre colimar num ponto só é grande, certo? Claro que as coisas podem ser de tal forma que você fala, pera um pouquinho,
talvez as coisas se atraiam e colimem para um ponto só, mas talvez isso demore tanto que só aconteça no infinito futuro. Né? O problema da singularidade é que ela acontece num tempo finito. Né? O que é bem relativo também, né? Bom, deixa eu falar. Então a gente está falando de traço, a gente está querendo interpretar o traço, então eu falei mais ou menos o que eu tinha falado na outra aula, que o traço ele tem a ver com essa característica do tensor deixar ou não deixar certas direções paradas ou mexendo aquelas direções, tá certo? Mas ficou claro, Marcelo? Tá. Então o que a gente vai fazer é um pouco mais complicado, porque a gente quer sair do tensor de Riemann e chegar no tensor de Hit e tentar ter um pouco de intuição do que significa isso, ok? Então vamos lá. A gente tem esse cara aqui. Mi, alfa, beta, certo? A gente discutiu bastante isso. A gente viu que, na verdade, esse cara tem a ver com um transporte paralelo na direção... Eu não vou botar aqui um delta V, tá certo? Um transporte paralelo delta U. A gente pega o comutador desses caras aqui, tá? Deixa eu fazer assim. Para entender. Isso aqui aplicado num certo vetor W, alfa, vai ser igual a delta V mi, delta V mi, delta U ni, R mi ni, alfa, beta, alfa. Tá certo? Vocês lembram disso? 2 alfas em cima. 2 alfas em cima. Tem. Esse aqui é beta. Certo? Agora, tem que lembrar um pouco o que significa isso, né? Você está dizendo o seguinte, se eu pego um vetor e tenho uma direção aqui, por simplicidade, pensa que esse meu delta, ele pode ser uma delta, esse meu V aqui, meu delta V mi, ele pode ser uma coisa assim, um número pequenininho vezes delta de Kronecker 0 mi. Tá certo? Significa que a minha translação é só na direção do tempo. Ou do que quer que seja a coordenada zero, que geralmente é o tempo, tá certo? A gente vai discutir um pouco isso daqui a pouquinho. E o meu delta U ni seja um outro epsilon, vamos chamar esse de epsilon V e esse de epsilon U, tá certo? E aqui seja delta 1 mi. Então eu quero que seja a direção 1, tá certo? Então quando eu falo assim, translação na direção mi e na direção ni, é a mesma coisa de dizer translação na coordenada associada àquela componente. Tá certo? Então, digamos que eu vou fazer uma translação aqui, mi, ni, né? E depois mi e depois ni aqui. Então, eu venho por aqui, tá certo? Eu vou encontrar um certo vetor aqui, que vai ser, né, o meu t, v, t, u, né? Quando aplicar isso em W, alfa, isso aqui vai ser, lembrem-se, W alfa mais um treco. Ou seja, é o próprio vetor mais uma certa transformaçãozinha. E quando eu fizer esse cara aqui, delta U, T, delta V em W alfa, eu também tenho o mesmo W alfa, mais uma coisa que é diferente. Tá certo? Quando eu subtraio os dois, eu estou vendo qual é a diferença do vetor que veio por aqui do que veio por aqui. Tá certo? E isso sim me dá a minha curvatura. Certo? Ou seja, isso é um transporte num caminho infinitesimal. Para a gente ter uma compreensão mais completa do que está fazendo, a gente teria que fazer mais transporte aqui,
A gente tem que ir somando esses transportes todos, que vai envolver uma relação muito complicada para ser resolvida aqui. Você pode transformar isso num sistema de equações diferenciais, que vai você encontrar o transporte paralelo, a diferença entre os transportes em caminhos finitos. Tá certo? Mas isso é um assunto que a gente não vai entrar aqui, porque é bem complicado e não vai ser útil para a gente agora. Mas só para lembrar para vocês que esse cara aqui está da diferença do vetor de um caminho para o outro, não o absoluto dele. E por que eu estou enfatizando isso? Porque quando você pega uma rotação, aquela que eu tinha escrito lá antes, eu tinha escrito assim, né? Alfa, beta. Essa rotação, se eu escrever ela para θ pequeno, ela vai ser assim, ó. Lembra, era cosseno, seno, menos seno, cosseno, 0, 0, 0, 0, 1. Para θ pequeno, eu tenho um termo tipo zero, de ordem 0, que vai ser como? Vai ser 1, 0, 0, 0, 0, 0. Isso, desculpa, estava certo. Ficando doido. Tá certo? Mais... Aí eu tenho o seno aqui, que vão ser os termos de ordem 0. Vou ter o θ pequenininho. Então, seno de θ igual a θ, para θ pequeno, quer dizer, aproximadamente θ. Então, aqui vai ser 0, 1, menos 1, 0. Tá certo? No caso das rotações, o gerador de rotação não depende do ponto onde você está. Ou seja, se você começa a girar na direção θ, não importa onde está o meu vetor, o gerador é sempre essa matrizinha assim, 0, 1, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0. Então... Eu concordo, mas você pode dar um exemplo de onde o gerador depende ponto a ponto? É o nosso caso ali. Tá, bem. Porque esse cara aqui, ó, depende de onde a gente está. Quem que é o gerador exatamente? São os deltas? Não, o gerador é esse negócio aqui, ó. É tudo. Isso, é isso aqui. Mas aqui, toma cuidado, porque esse aqui é o gerador, esse cara aqui é só o gerador infinitesimal. Porque ele dá a diferença dos vetores quando vieram por aqui e por aqui. Você tenta dizer que é só a parte do mais θ e essa. Não é Isso. entidade. Isso aqui é equivalente a isso aqui. Por isso daí é o gerador, né? Isso aqui é o gerador e isso aqui é o gerador. Mas aquele é o gerador de rotação. Isso. Aquele cara é o gerador do quê? Transporte para lá. É o gerador da transformação que o transporte por um caminho fechado causa no vetor. Tá, entendi. Não, beleza. E o problema é que ele é complicado, porque ele depende, o tensor de Riemann, a não ser no caso totalmente simétrico, que ele é proporcional a uma constante, o tensor de Riemann depende do ponto. Então, se você estiver fazendo esse quadradinho aqui no ponto x, quem gerou a rotação vai ser o r em x. Mas se você estiver fazendo aqui em x', vai ser r em x', vai ser o tensor de Riemann em x'. Por isso que é muito mais complicado trabalhar. Aqui você calcula o mapa exponencial analiticamente. Nesse caso aqui, você não tem mapa exponencial analítico para calcular. Você tem que resolver equações diferenciais. Eu não entendi que você está tirando o traço ali do seu. Por enquanto, não. Eu estou só lembrando a interpretação dele. Eu estou mostrando para vocês que o tensor de Riemann ele não é a transformação, ele é o gerador da transformação. Eu não, estou interpretando, eu estou mostrando assim, como que ele foi definido, da onde que ele veio e como que você associa ele à quantidade geométrica. E as quantidades geométricas que você associa são essas transformações no vetor. O que eu quero dizer é o seguinte, se eu venho por aqui ou venho por aqui, meu vetor acaba aqui ou ele acaba aqui, ou seja, ele pode terminar aqui ou ele pode terminar aqui. A diferença desses dois vetores aqui, eu posso pensar que é, né, que vai ser igual ao meu vetor original mais um delta desse cara aqui. Tá certo? Mas isso foi porque eu usei um caminho infinitesimal. Se eu tivesse usado um caminho mais longo, a minha transformação ia ser uma aplicação continuada desses caras aqui para cada R em pontos diferentes. Então ia ter que ver com uma integral complicadíssima de R, caminho, áreas e assim por diante. Está claro, não está claro para mim o que R alfa beta está fazendo. A última coisa que você tem escrito. Não, isso aqui eu só estava querendo fazer uma analogia de um gerador num contexto bem mais simples, onde você identifica exatamente o que o gerador está fazendo.
Esse R não tem nada a ver com esse R aqui, não. Esse é o R do meu exemplo original. Tá? Uma última coisa. O gerador de rotação, ele mora na aula de Lie, que é o espaço da identidade do grupo de Lie. Que aí eu tenho a aplicação exponencial que funciona, então bonitinho, fofinho. O tensor de rima, ele mora na aula de Lie, ou no grupo de Lie, ou não, no caso da expressão que você comentou, que depende do ponto, por isso a aplicação exponencial não vai funcionar, vai ter que cuidar com coisas mais complicadas. Eu pergunto isso porque eu sempre penso em gerador como morando ali no espaço da rede de identidade. Mas eu tenho mais dificuldade de visualizar isso por aqui. Deixa eu pensar só um instante aqui para eu falar uma coisa razoável para você. Peraí. Porque o tensor de Riemann, ele é resultado da sua escolha de transporte paralelo, ou seja, você escolheu como que as coisas se permanecem paralelas, o que significa uma coisa ser paralela à outra quando elas estão em dois pontos diferentes do espaço. Tá certo? Só que além disso, tá, tudo bem. Ok. Como que isso se relaciona com o que a gente está fazendo aqui? É porque você vê aqui, a gente consegue definir, a gente define transporte sem falar de métrica, entendeu? É bastante diferente, mas deixa eu ver se consigo fazer uma coisa um pouco melhor para você. Peraí. Transporte paralelo. Porque a questão é o seguinte, o grupo de calibre aqui, ou seja, o grupo que deixa essas coisas todas invariantes, é o grupo dos difeomorfismos. E o grupo de todos os difeomorfismos te dá pela álgebra de Lie de todos os campos vetoriais. O problema é que os campos vetoriais eles formam um espaço vetorial de dimensão infinita, e não de dimensão finita. Só que isso é o grupo de calibre da teoria, mas você está me perguntando... Ser meio que um grupo dessas transformações que é você fazer o transporte do vetor pelo grupo infinitesimal. Porque você falou do conceito de gerador dessa transformação. Uhum. E daí, eu falo em gerador, eu penso na ideia de gerador maior na hora que eu digo no grupo de Lie. Então, mas tudo bem, eu acho que eu já sei como responder a sua pergunta de uma forma mais precisa. O problema aqui, cara, é o seguinte, um grupo, né, G, é de tal forma que você tem elementos G1 e G2 pertencentes a G, né, de forma que G1, G2 também pertence a G. Tá certo? Então, é um pedaço básico da definição de um grupo. Né? O problema é o seguinte, a gente está falando do grupo de transformações de um vetor quando ele é transportado ao longo de uma curva, certo? Então, você pega o seguinte, você pega uma curva C1, vai transportar vetor de uma forma linear, né? E você tem a curva C2. Então, tá vendo como é que é difícil colocar no mesmo barco que... Não, você pode fazer o seguinte, é porque você não pode definir uma curva e depois a aplicação de outra curva, porque você teria que garantir que uma curva termina onde a outra vai começar, tá certo? Então, isso para formar um grupo seria complicado. Mas se eu pegar dois difeomorfismos aqui, se eu pegar um difeomorfismo D1 e um difeomorfismo D2, esse difeomorfismo está carregando todos os pontos da variedade em outros pontos da variedade, mas em particular, se eu escolher um ponto inicial, ele está me dando uma curva.
Tá certo? Então esse cara aqui vai gerar, a partir dessa curva, um tipo de transformação a partir da minha definição de transporte paralelo. Se eu pegar esse vetor, então digamos o seguinte, eu tenho minha variedade aqui. Meu diffeomorfismo 1, ele está fazendo isso aqui com a minha variedade. Tá certo? Aí eu pego um vetor aqui e arrasto aqui ao longo desse diffeomorfismo usando o meu conceito de transporte paralelo e encontro esse vetor transformado aqui. O meu segundo diffeomorfismo está fazendo isso aqui. Então, se eu fizer o meu segundo diffeomorfismo, ele vai pegar esse meu vetor V e vai transportar a partir daqui e chegar, dado o meu conceito de transporte paralelo, chegar nesse cara aqui. Tá certo? O problema é que agora sua transformação está condicionada no diffeomorfismo. Então você tem que pegar o grupo de... Então, justamente, você vai ter que pegar o grupo de todos os diffeomorfismos possíveis para montar o grupo das transformações dos vetores. Só que o grupo de todos os diffeomorfismos possíveis é um grupo infinito, que tem uma álgebra de Lie infinita. E é por isso que essas coisas são mais complicadas. Certo? A moral da história é que o tensor divino ele não mora ou ele não faz parte. Ele faz, mas é um grupo de Lie tão complicado que a gente nem consegue identificar a similaridade de uma coisa com a outra. Faz parte de um grupo de Lie mais complicado do que a gente está falando. Em particular, um gerador que moraria na álgebra de Lie associada à identidade. Uhum. O problema é que essa álgebra de Lie vai ter função infinita. Isso. Porque aí você vai ter a identidade, é o diffeomorfismo que deixa todos os pontos quietos. Né? E aí você depois tem todos os possíveis diffeomorfismos infinitesimais, que são todos os possíveis campos vetoriais. Só que o computador de dois campos vetoriais, ele vai ser um outro campo vetorial, que não necessariamente vai estar presente nos dois primeiros, porque são funções agora. E aí você pode ter um conjunto infinito desses caras. Ou seja, começar o diffeomorfismo, você pode começar um diffeomorfismo de infinitas formas diferentes. Enquanto rotação, não. Quando você vai fazer rotação, não interessa o que você vai fazer, você só pode começar de três formas. Ou com uma combinação linear do espaço vetorial dos geradores, porque os geradores formam um espaço vetorial de dimensão finita, dimensão 3. Os geradores têm de dimensão 3, o espaço vetorial dos geradores. Enquanto quando você vai começar de um diffeomorfismo, você pode começar de infinitas formas diferentes, formando um espaço vetorial de dimensão infinita. Tá certo? Se você tiver interesse nessas coisas, você pode fazer o seguinte, pode pegar um 2 toro e no 2 toro você faz com que essas dimensões, né, o toro, essa dimensão está identificada com essa dimensão está identificada com essa aqui, e aí você tem que a série de Fourier aqui te dá todas as funções possíveis aqui dentro. Então, basicamente, o seu campo vetorial aqui vai ser um campo vetorial bidimensional, aí você vai ter um V1 de x e y, né, del x mais V2 de x e y, del y. Essa aqui é uma função qualquer no toro. E essa aqui é uma outra função qualquer no toro. Tá certo? Essa função aqui você pode escrever como uma série de Fourier, dos coeficientes de Fourier aqui. Tá certo? E essa aqui também. Então aqui vai ter uma soma infinita de senos e cossenos com aquela frequência de Fourier associada ao toro, né, que vai ser nπ sobre L, né, ou 2nπ sobre L, alguma coisa assim. E a mesma coisa para esse cara aqui. E agora você vai ter que todos esses possíveis coeficientes de Fourier aqui, todos os possíveis coeficientes de Fourier aqui, vão ser as componentes do seu campo vetorial. A soma de dois campos vetoriais, quaisquer, vai ser a soma das componentes de Fourier desse cara aqui, com as componentes de Fourier do outro, e a mesma coisa para esse pedaço aqui. Então você tem dois conjuntos de infinitas componentes de Fourier, para cá e para cá, e isso te dá todos os possíveis campos vetoriais no 2 toro. Tá certo? Aí você pode estudar agora a álgebra de Lie desse cara, porque pelo menos dá uma álgebra de Lie contável, onde você tem... eu fiz no toro justamente para que fique os elementos de base do seu espaço sejam contáveis.
E agora que são contáveis, você pode calcular o produto, a álgebra de Lie de todo mundo com todo mundo. Por exemplo, você pega o V1, que tem só o décimo coeficiente de Fourier diferente de zero, né? Digamos, esse cara vai ter um certo NX e NY, né? Esse cara aqui, a soma de todos os coeficientes de Fourier. E esse cara aqui também vai ter um certo NX e NY. Aí você pode pegar o 1,3 e o 5,7, calcular o comutador desses campos vetoriais e ver quem dá. Aí você pode pegar, né? Você pode pegar, digamos, vamos pegar assim. Vx e V1. V1x e V1y. E a mesma coisa aqui. V2x e V2y. Então você tem 4 números inteiros representando um campo vetorial. Tá certo? Aí você pega o parente de Poisson, o comutador, de 2 desses caras quaisquer e monta a álgebra de Lie infinita. Tá certo? Aí com a álgebra de Lie infinita você pode fazer agora o mapa exponencial. Só que agora você está calculando o mapa exponencial de um gerador que é uma matriz infinita. Só dá para se for compacto, fechado. Cara, quando o seu espaço não é compacto, as dificuldades técnicas matemáticas elas evoluem exponencialmente. Mas a sacana é que ainda vai ter infinito, mas vai dar um infinito contável. Isso. Pelo menos aqui você vê de cara o seu espaço de Fourier, o seu espaço de Hilbert. Certo? Porque é um espaço com uma base contável. Não certo? tem quântica. Oi? E não tem quântica, puramente geométrica. Não é. Que espaço de Hilbert. Na verdade, eu não sei se a gente bota um produto... Tem que botar um produto interno aí, senão as coisas não fazem sentido. Então tem que botar um espaço de Hilbert ali. Mas vai ser um real, né? Um espaço de Hilbert real. Então, como a gente está fazendo essa brincadeira de não expandir o espaço de funções numa base explícita, que esses geradores eles dependem da posição. Porque aqui você vê que não tem mais dependência de posição quando você vai para o espaço de Fourier. Porque um modo de Fourier ele te dá valores no espaço inteiro. Quando o seu espaço inteiro é infinito, isso é uma porcaria, porque você precisa de infinitos incontáveis modos de Fourier. Quando o seu espaço é um toro, você só precisa do infinito contável de modos de Fourier. Mas você vê que o modo de Fourier ele já não é um ponto no espaço mais, ele é infinito pontos no espaço. Mas é por isso que aparece esse negócio aqui dependendo de x, tá? Porque se você expandir esse cara numa base contável, porque isso aqui são um monte de funções de x, né? Para cada escolha de ni, alfa e beta. Se você expande isso aqui numa base contável, agora você tem um problema matricial que você pode fazer o mapa exponencial igual você fazia aqui. Agora, se o mapa exponencial vai estar definido, se essas coisas vão convergir, se matematicamente você não vai ter mais uma infinidade de outras dificuldades, eu não posso garantir. Na verdade, eu posso garantir que você vai ter, tá? Essas dificuldades todas. Mas essa é a melhor analogia que eu posso fazer entre uma coisa e outra. Certo? Ok. Eu vou apagar aqui porque eu tenho que recalibrar minha mente aqui para a gente voltar ao que eu estava falando. Tá? Então, bom, vocês entenderam então mais ou menos qual é a ideia do tensor de Riemann, né? Esse cara que, uma vez que você arrasta uma coisa ao longo de uma pequena área, que depende do mini, vamos voltar aqui para ele, alfa, beta, ele te dá uma transformação que leva beta em alfa. Tá certo? Aí você pode perguntar, bom, vamos pensar como que eu posso reduzir esse objeto, tirar a informação dele, né? Ou seja, igual a gente estava fazendo para a rotação, o traço te diz quanto que ela está deixando quieto ou não as componentes, vamos tentar tirar traço desses caras aqui. Aí você pode, primeira coisa, se perguntar o seguinte, aparentemente o traço mais natural que eu posso fazer é esse traço aqui, porque ele está me dizendo simplesmente que, né, o quanto que meu vetor fica parado, ou as componentes se mantêm quando eu arrasto ele numa direção fechada, num círculo fechado, ou num quadradinho como eu tinha feito antes, tá certo? Aí você pode querer tirar esse traço aqui. Mas a gente, ao invés de simplesmente tentar tirar o traço, a gente pode descobrir, antes de qualquer coisa, que esse traço vai ter que ser zero, tá certo? O que vai dar uma consequência bem interessante pra gente. Bom, se nós fazemos o arraste de um vetor, a gente já viu que dá o tensor de Riemann, tá certo? Se você faz um arraste de um tensor,
você tem a mesma coisa componente a componente. Tá certo? Então, isso diz que se eu tenho o meu tensor métrico, quando eu arrastar ele a partir de um caminho fechado, eu vou obter o mesmo tensor métrico mais R mini sigma beta G beta rho mais R mini rho beta G beta sigma. Tá certo? Então, aí, bom, vocês vão ter que acreditar em mim ou lembrar que o produto tensorial, né, ou seja, você tem um tensor mini, um tensor de segunda ordem, ele vai ser uma coisa assim, ó, T, mini, e aí você tem uma base aqui, E, Mi, E, Mi. Tá certo? Isso aqui são dois vetores de base aqui, esse aqui é o produto tensorial, esse cara aqui te dá um tensor verdadeiro aqui, T, tá certo? O transporte que você faz, ele age individualmente aqui e individualmente aqui, tá certo? Então, por isso que o gerador, ele vai atuar aqui e aqui. Por isso que quando você... Isso é fácil de ver, tá? Então, quando você vai fazer um transporte paralelo agora, não só de um vetor, mas de um covetor, você sabe que o covetor e o vetor, eles têm que se compensar, o transporte tem que ser zero, tá certo? Não tem que mudar nada, porque é um escalar, escalares não mudam, tá certo? E aí você encontra quem é a transformação para o covetor. Quando você vai para um tensor de mais alta ordem, você vai ver que o transporte do tensor vai ser o transporte desse, né, com os outros dois fixos, mais o transporte desse com esses outros fixos. Certo? Por isso que você tem um tensor de Riemann aparecendo para cada índice que você tinha. Tá certo? Não dá tempo de a gente entrar em todos os detalhes disso, mas depois vocês podem olhar no áudio ou no livro de geometria diferencial que ele mostra isso aqui. Não é muito difícil de ver, tá? Só que a questão é o seguinte, pessoal, a gente quer, e nós já fizemos essa imposição lá atrás, o nosso transporte paralelo ele é compatível com a métrica. Né? A gente fez o seguinte, a gente falou, olha, se eu pego Vmi, Gmini, Uni e calculo, eu obtenho um número aqui A, mas agora eu transportei o meu V, né, para, sei lá, eu calculei o meu T transformado por o meu V transformado qualquer, eu calculei o meu Gmini no meu novo ponto do espaço, que é a transformação aqui do mesmo delta do ponto, tá? A notação não está perfeita não, tá, pessoal? Delta aqui, U. Eu quero obter a mesma coisa. Mas se eu ou seja, se eu pego dois vetores aqui, nesse ponto do espaço, uso a minha métrica nesse ponto do espaço para calcular o ângulo e as normas, só que agora eu transporto esses dois vetores que chegam aqui, né? Mas o meu G agora fica modificado, eu quero que o ângulo θ seja igual ao ângulo θ, eu quero que essa norma seja igual a essa norma, certo? Mas a consequência secundária disso é que se eu for fazendo isso na linha fechada, é claro que eu tenho que voltar com a mesma métrica. Tá certo? Minha métrica não pode mudar numa linha fechada. Então, basicamente, isso é a mesma coisa de dizer que isso aqui tem que ser igual a zero. Vocês, num texto de geometria diferencial de relatividade geral, eles vão falar, queremos escolher derivada covariante de G alfa beta igual a zero. Exatamente o que eu falei. Tá certo? Só que aqui a consequência secundária dessa escolha que a gente fez aqui é que isso aqui tem que ser igual a zero. Mas basta a gente derivar esse cara aqui mais uma vez e eu pegar o computador das derivadas covariantes, que é a mesma coisa que fazer essa interpretação geométrica aqui. Tá certo? Eu acho que o William não acreditou muito. Não. Está com uma cara meio assim, não, esse negócio ele está tentando enrolar. Tá? Então, bom, se eu quero que isso aqui seja igual a zero, então eu tenho que R, Mi, Ni. Cadê você? Eu estou errando tudo. Peraí, é que eu escrevi errado. Não, eu botei assim por causa do sinal, tá certo. Sigma beta, tá certo?
mais... Não, desculpa. Sigma beta. Só que aí eu vou fazer o seguinte, eu vou definir esse cara com o índice embaixo, descendo e subindo o índice com a métrica assim, tá? O que é o tradicional. Então aqui vai ficar sigma rho mais R mi ni rho sigma igual a zero. Tá certo? Mas o que está dizendo para a gente? Que R mi ni versão simetrizada de sigma rho é igual a zero. Bom, se a versão simétrica é zero, significa que só tem versão antissimétrica. Ou seja, esses dois índices aqui são antissimétricos, certo? Aí vocês perguntam, o que significa esses dois índices serem antissimétricos? Eles são os caras assim, ó. 0, 1, menos 1, 0. Não tem traço. Né? A gente já sabe que não tem um traço, mas a gente sabe que são esses caras aqui. Tá certo? Poderia... Oi? É, porque a gente sabe que o conjunto de todas as matrizes antissimétricas 2x2, 4x4, vão ser geradas por essa combinações lineares de matrizes desse tipo. Menos 1 pode estar aqui, ou ele pode estar aqui, se você quiser. Né? Você pode facilmente descobrir que para você obter uma matriz antissimétrica qualquer, você vai ter todas essas matrizes aqui e as combinações lineares dessas 6 matrizes vão te dar uma matriz antissimétrica qualquer. Tá certo? É só isso. Né? Só que aí você pode se perguntar, bom, que diabo é isso aqui? Né? Porque eu sei que esse cara aqui, quando está aqui, esse cara aqui, todo mundo sabe. Isso aqui gera uma rotação no eixo XY, que é o que a gente estava vendo antes. Então, legal, isso aqui gera uma rotação. Só que, bom, isso não gera bem uma rotação porque esses dois índices estão embaixo. Tá certo? Aí você pode se perguntar, bom, mas aí eu preciso subir o índice de uma matriz antissimétrica e ver o que está acontecendo. Aí a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai fazer agora para conseguir interpretar esse negócio. Se você tem uma métrica com elementos... Pode falar. Quando você compra a utilidade métrica, a gente coloca para garantir invariância do produto interno, que faz o transporte. Isso. Que é implementado quando ele bate a variância. Isso, exatamente. Usar essa hipótese nos leva para uma forma explícita do professor de Riemann, temos derivada covariante métrica, que tem aquela propriedade de simetria. Uhum. Mas aí a gente exigiu também que aquele termo extra, depois de a métrica sofrer o transporte, também tem que ser anulado. Me parece Não, a gente não exigiu, não. é isso. Eu estou mostrando para você que isso vai acontecer. Sempre vai acontecer. Se ele for compatível com a métrica, isso vai acontecer. Eu acho que eu não peguei, então, por que isso sempre vai acontecer? Não, se isso aqui acontece, isso vai acontecer. Por quê? Ah, tá. Não entendi. Tá. Porque você vê o seguinte, a partir daqui, você está implicitamente dizendo quem é a sua métrica aqui, o transporte da sua métrica. Tá, ok. Daqui você tira o transporte da métrica. Certo? Só que quando você transportar essa métrica de volta para a posição original dela, ela tem que calcular as mesmas áreas, os mesmos módulos. Então ela tem que ser a mesma. Isso, tem que ser igual a isso. Não, essa equação ali ser uma igualdade, porque uma delas é a métrica em um ponto e a outra é a métrica no outro ponto. Depois transporta para... Sim, você tem razão. Isso aqui seria a métrica num ponto, essa aqui é a métrica que eu transportei para cá, ou para cá e para cá. Só que o que eu não mostrei para vocês é que se eu pegar o transporte daqui para cá, ora por aqui e ora por aqui, ou por aqui e depois por aqui, para calcular o cara aqui, é a mesma conta de eu fazer o transporte para cá, depois para cá e para cá. Só que esse é mais difícil de fazer. Certo? Mas é a mesma coisa. Dá para mostrar facilmente isso. Facilmente não, por isso que eu não fiz, tá? Mas dá para mostrar isso. Tá certo? Então você pode pensar que você está arrastando a métrica em torno de um quadradinho e voltando para o ponto original. Mas é tão facilmente, você pode pensar tão facilmente que
você está arrastando a métrica daqui para cá e depois de cá para cá, e a métrica aqui tem que ser igual à métrica calculada nesse ponto. A métrica transportada tem que ser igual à métrica calculada, porque senão você teria duas noções de métrica naquele ponto. A métrica através do transporte e a métrica que estava calculada, definida lá anteriormente. As duas coisas têm que coincidir. Tá certo? Mas não é, eu entendo se isso não te satisfizer 100%, mas você tem que fazer a continha para... Tá, mas isso aqui é uma consequência que eu não preciso impor a posteriori, não. Ela tá na hora, no momento que eu impus isso, aquilo ali vem como consequência. A ideia é que aquilo vai para qualquer transporte, e em particular eu faço transporte com tudo fechado. Aí eu vou ganhar aqui direto. É isso. Tá, Certo? Bom, voltando aqui, a gente sabe que esse treco aqui, com o meu mini fixo, esse cara vai me dar uma matriz antissimétrica. E matrizes antissimétricas podem ser escritas nessa base aqui. Tá certo? E esses caras são geradores de transformações. E é por isso que eu enfatizei tanto lá no passado que aqueles caras são geradores de transformações. E por que isso aqui vai ser importante? Porque agora a gente pode tentar interpretar o que esses geradores significam, tá certo? Para interpretar o significado desses geradores, vocês têm que pensar que o sistema de coordenadas ele vai influenciar fortemente no que vai acontecer aqui agora. Porque no momento que eu for subir esse índice, eu posso me perguntar, será que se eu subir esse índice, eu vou ter termos fora da diagonal da minha matriz métrica? Porque se eu tiver elementos fora da diagonal, então eu não tenho muita garantia de que quando eu subir um índice aqui, esse negócio vai continuar com a cara de uma matriz antissimétrica. Pode ser uma matriz totalmente complicada. Fala. Achei que você tinha levantado a mão. Tá. Mas o que você tem que entender é o seguinte, a métrica, ela te diz o que são as direções. Tá certo? Ou seja, se você pega um sistema de coordenadas assim, ortogonal, ou seja, o ângulo entre esses caras aqui é 90 graus, né? Ou seja, se eu pegar esse vetor aqui, eles são ortogonais, né? O produto escalar deles é zero, assim por diante. Se eu pego esse cara aqui, eu vou ter uma métrica diagonal quando a minha geometria for euclidiana, tá certo? Se eu pego uns vetores que são aqui no centro, mas ainda três vetores assim, mas linearmente independentes, eu posso usar uma base baseada nesses três vetores. Uma base, né, coordenada baseada nesses três casos. Nada me impede de fazer isso. Só que a minha métrica vai estar toda misturada. A minha métrica agora, euclidiana mesmo, ela vai ter componentes misturando todo mundo. Tá certo? Ou seja, a métrica, ela te dá o significado das componentes e, ao mesmo tempo, eu posso mudar as componentes para chegar numa métrica mais simples. Tá certo? Eu posso, por exemplo, diagonalizar em um ponto. Pode falar. A métrica dá significado para as componentes. Então, baseado nessa conexão entre o significado vir da métrica, você pode mudar as componentes para associar a uma métrica particular. Tá certo? Então, se você diagonaliza a sua métrica, você sempre pode encontrar um sistema de referência naquele ponto onde a métrica é Minkowski. Tá certo? Você sempre pode fazer isso. Ou seja, basicamente você está pegando as direções geométricas, as três independentes espaciais, é a única independente temporal, e está botando seu sistema de coordenadas que naquele ponto se alinha exatamente naquelas três direções. Tá certo? Ou seja, você encontra três direções espaciais com produto vetorial, produto escalar zero entre elas, entendeu? E constrói esse sistema de coordenadas naquele ponto. E por que ele é útil? Porque ele facilita a gente entender como que a gente pode interpretar esse negócio aqui. Porque agora, se eu subir minha componente, o que vai acontecer com esse cara aqui? Se eu subir uma componente usando uma métrica que é menos 1, 1, 1, 1. Esse cara não muda. Mas e se eu levantar esse índice aqui? Esse cara vira mais, ou o outro vira menos, tanto faz. Os dois ficam com o mesmo sinal. E agora, quando eu levanto um desses índices aqui, eu vou ter coisa do tipo 1, 1 aqui, e aqui eu vou ter coisa 1, menos 1. Isso é uma rotação, isso é um boost. Então, localmente, o tensor de Riemann está gerando transformações de Lorentz. Certo? Não é qualquer coisa que ele faz. Ele gera transformações de Lorentz locais.
Ah, porque essa matriz aqui, ó, como é que é o quadrado dela? Uma matriz assim, 1 aqui, ao quadrado, ela vai ser 1. Aquela é o gerador de boost, né? Isso, essa aqui é uma gerador de boost. Essa aqui ao quadrado, ela vai dar 1 aqui. Certo? Essa aqui, ao quadrado, vai dar -1, -1. Vai dar menos a identidade. Então, uma coisa que fica assim, ela ao quadrado, ela ao cubo, ela é a quarta, assim por diante. Isso aí quer dizer que isso aí é um gerador de boost, mas está no componente não conexo à identidade? Não, todos estão conexos à identidade. Por que o quadrado é -1 então? Acho que eu perdi alguma coisa. Não, porque essa matriz ao quadrado dá -1, -1. É só isso. E aí uma coisa que fica assim, 1 menos 1 menos... Desculpa. Vou chamar esse gerador aqui de G. Tá certo? Acabei de mostrar que G ao quadrado vai estar associado a menos a identidade. Oi? Quando você calcular o mapa exponencial desse negócio aqui, vai dar seno e cosseno. Vai dar cosseno e seno. É que eu fiquei confuso por dar menos a identidade. Não devia dar a identidade? Não, tem que dar menos a identidade. Porque senão seria um boost espacial, o que é estranho. Uma rotação espacial geraria um boost espacial. Por quê? Deixa eu fazer a continha aqui. Só... Não, tá tranquilo. Vamos lá. Ó, identidade mais G, tá certo? G é uma matriz assim, ó. 0, menos 1, 1, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Certo? G ao quadrado é igual a menos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, menos 1 aqui. Todo mundo concorda que esse cara ao quadrado dá isso aqui? Então, isso aqui é menos... Essa, não é identidade exatamente, né? Eu vou chamar de esse I assim. Tá? Só para lembrar que ele é identidade só nesse pedacinho aqui. Okay? Agora, quando eu pegar exponencial de θg, isso aqui vai ser identidade, que é quando o meu θ foi igual a 0. Derivada primeira vai ser θg mais θ ao quadrado sobre 2 fatorial g ao quadrado. Estou expandindo, estou expandindo o Maclaurin para θ em todas as ordens. Tá certo? Aqui vai ficar θ ao cubo sobre 3 fatorial, g ao cubo, mais assim todos os outros termos, tá certo? Esse é o único que é a identidade mesmo. Esse vai ser g, esse vai ser menos i. Esse vai ser menos i vezes g, só que menos i vezes g não muda g, continua g, e assim por diante. Só que vai ter o sinal de menos aqui. Então, se você seguir esse negócio aqui, esse cara aqui vai ser a expansão do seno, vai ser proporcional a g, e a expansão do cosseno vai ser proporcional a esse outro pedaço aqui. Tá certo? E deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Então, esse é gerador de rotação. Isso, aí dá senos e cossenos. Concordo. Tem uma coisinha estranha aqui, mas depois eu penso. Tá? Quando esse negócio aqui fica 1 e 1 aqui, vai dar seno hiperbólico e cosseno hiperbólico, que é a rapidez, né, na transformação de Lorentz. Mas isso eu acho que eu me perdi um pouco. Eu pergunto para o professor, quando a gente viu o 1 na parte simétrica ali é 0. Então vai dar coisas como 1 em algum lugar, menos 1 Isso. simétrico. Ah, é porque quando você subiu com o índice embaixo é assim. Quando você subir com essa métrica aqui, ó, você multiplica essa linha, ó, vezes coluna. Entendi. Então a forma assim, todos os índices embaixo, um gerador de rotação. Se você sobe o índice, ele muda e vai para ele boost. Isso. Agora entendi. É quando você sobe o índice para que ele vire uma transformação linear, porque com 2 índices embaixo não é uma transformação linear. Mas quando você sobe o índice para ele virar uma transformação linear, essas linhas aqui ganham, ou essa linha ganha um sinal, aí esse negócio vira um gerador de boost, e esses não ganham sinal nenhum, então esses continuam sendo rotação. Então você tem 1, 2, 3 boosts e
1, 2, 3 rotações. Você tem 3 rotações, 3 buchas, 6 dimensão é o grupo de Lorentz. E uma coisa, a gente está olhando essa matriz, mas está implícito que o índice Mini fixos. estão fixos. Eu fiz um giro, escolhi minha área fixa, não mexi mais nela. Agora eu estou vendo o que está acontecendo quando estou fazendo aquele giro. E aquele giro gerou uma pequena rotação, um pequeno boost, ou combinações de boosts de rotações. Certo? Mas é basicamente um elemento do grupo de Lorentz, local. Certo? Está certo falar então que localmente o tensor de Riemann faz transformações de Lorentz? Localmente, o tensor de Riemann pode ser interpretado como uma transformação de Lorentz infinitesimal, dado um transporte ao longo dessas 2 direções. O tensor de Riemann, num ponto, te dá a transformação de Lorentz infinitesimal associada a uma rotação em torno dessa área mini aqui. Então seria. Só para você entender. O mi e o ni são os índices do transporte, né? Mi, ni. Isso. Aí a ideia é que quando eu faço esse loop fechado em mi, ni, o efeito local, por causa do que a gente viu nos outros 2 índices, é uma transformação de Lorentz. Isso, esse vetor aqui, ele vai vir para cá mais uma transformação de Lorentz local. Não é restritivo, mesmo que a gente esteja usando uma base que simplesmente tem Não, essa base é só para a gente interpretar que os geradores são o grupo de Lorentz. Depois você pode falar, beleza, agora eu posso escrever esse grupo de Lorentz em termos de um sistema de coordenadas completamente complicado, em tudo ficar super difícil, mas eu já sei que é o grupo de Lorentz. Ele não vai deixar de fazer... Um grupo de Lorentz não deixa de ser o grupo de Lorentz porque eu escrevi num sistema de coordenadas esquisito. Então, não tem aquela sutileza que nem se falou. No ponto, eu posso usar essas direções para definir uma base que vai fazer minha métrica sem impostos no ponto. Eu vou ter transformações de Lorentz infinitesimais. Mas se eu tiver um espaço mais geral, eu não garanto que a base é global. Não, porque se fosse global, aí você calcularia o mapa exponencial e tudo ficaria fácil. Sim, concordo. Por exemplo, com teorias maximamente simétricas, né? Teorias maximamente simétricas, o seu tensor de Riemann, ele é constante. Constante no sentido de que ele é proporcional à métrica, entendeu? Uma dúvida, se eu tentar fazer a brincadeira com base tetrada, eu consigo ter aplicação exponencial? Porque eu vou ter Lorentz? Não. Acho que não, cara. Você fez uma pergunta difícil. Porque aí o tensor de Riemann fica mais difícil no base tetrada. Na base tetrada ele não é só isso aqui. Ele tem os parentes, tipo, tem os comutadores das bases tetradas. Ele fica mais complicado. Eu, assim, da topo da minha cabeça, não saberia te dizer, não. Acho que essa resposta é suficiente. Acho que Não, e vai ficar mais estranho, porque vocês vão ver que o traço que a gente vai tirar do tensor de Riemann é um traço, né? Mi, ni, alfa, beta. É esse traço daqui, ó. É o traço de uma possível direção que eu vou girar com o resultado que eu vou encontrar da transformação que ela geraria num vetor beta. Entendeu? Eu acho que eu estava achando que a gente tirar de alfa e beta mesmo, mas se a gente... Não, porque alfa e beta é zero. Alfa e beta é zero. Porque na hora que você tem esse cara aqui assimétrico, o traço aqui seria eu pegar esse aqui, ó. Sigma rho. Só que isso aqui é zero também, porque esse cara é simétrico. Né? Se eu pegar isso aqui. Né? Se isso aqui é antissimétrico e esse é simétrico, isso aqui é zero. Tá certo? Mas aqui é bom, porque significa que nosso tensor de Riemann não é tão doido assim. Ele só faz transformações de Lorentz locais. Ele não dilata ou faz umas coisas malucas com o seu vetor. Quer dizer, ele faz, mas restrito ao que uma transformação de Lorentz é capaz de fazer. Certo? Por exemplo, uma transformação de Lorentz nunca vai pegar um vetor tipo tempo e virar um vetor tipo luz. Tempo e tipo luz, ou luz virar tipo espaço. Já é legal, né? É alguma coisa. Imagina um espaço-tempo curvo em que você vai andando no tempo e volta andando no espaço. Nossa, É tipo um 2 toros. Não sei. É tipo um 2 toros, só que se você continuar em x, ao invés de voltar do outro lado de x, você volta em y. Eu nem sei dizer o que é, cara. Porque você começa a andar numa direção em que o tempo está fluindo no seu relógio.
Aí na hora que você volta, na verdade o seu relógio para de andar e sua régua começa a medir alguma coisa. É uma coisa assim, entendeu? Mas é isso, pessoal. A gente continua essa conversa meio maluca amanhã para finalmente dar uma interpretação geométrica para essas coisas e para as equações de Friedmann, tá?